O nosso tema agora, aqui no programa Espaço Aberto, é mercado e segurança digital. Pelo menos uma em cada 4 pessoas já foram vítimas alguma vez de fraudes financeiras ou tentativas de golpe. Esse dado foi divulgado pela FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos. Para falar um pouquinho sobre segurança na internet, a gente recebe como convidada aqui do programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, a doutora Chalma Schiavo Cruz. Ela é professora, especialista em Direito Civil, mestre em Teoria do Estado e do Direito e advogada da VRL Advogados. Gentilmente aceitou o nosso convite para esse bate-papo. Doutora, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Lidiane. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Quero cumprimentar também o pessoal que nos assiste na TV Câmara. Hoje a gente vai ter um bate-papo aqui um pouco sobre mercado digital, sobre as fraudes bancárias que vem acontecendo, para ser mais um alerta para a população, né? Falar um pouquinho sobre a popularização, né, de algumas operações na internet, especialmente depois da pandemia. Ficamos durante muito tempo isolados, sem poder fazer nossas operações diárias, fisicamente, e a internet acabou sendo uma alternativa muito forte para isso, tanto que vários serviços migraram para o ambiente virtual, digital, e por lá permaneceram. Ao mesmo tempo, aumenta também a nossa permanência na internet e a tentativa de golpes, né? Insegurança digital. E hoje nós percebemos que são múltiplas as abordagens desses golpistas, né? Desde as redes sociais até operações bancárias. Sim, Lidiane, a gente pode dizer que nesse momento de pós-pandemia, né, a nossa forma de se relacionar com o banco, de realizar as nossas compras, que a gente se dirigia até as lojas, hoje a gente passou a fazer muito mais compras pela internet. E com isso acarretou o quê? Acarretou no maior número de ocorrência de golpes bancários nesse sentido. Porque tudo isso hoje está acontecendo no ambiente digital. Então, nós, enquanto consumidores, a gente precisa saber fazer uso desses benefícios, de fazer uso do mercado digital, mas também a gente precisa também se atentar e tomar alguns cuidados quando a gente for realizar essas operações. E aí, doutora, o que antes era só preocupação com ligação telefônica, então aquelas pessoas que recebiam ligações, muitas vezes de dentro de presídios, de pessoas se dizendo sequestradoras, de familiares, pedindo resgate, né? Hoje o golpe está muito mais apurado, né? Quando a gente fala, por exemplo, em operações bancárias, né, os cartões, né, as contas, os números desses cartões são clonados muitas vezes em outros estados, até e a gente recebe a notificação pelo celular. A gente tem caso também de pessoas que fingem ser representantes, seja de operadoras telefônicas, de empresas, até mesmo no Instagram, pessoas que se dizem vendendo móveis, eletroeletrônicos, né, e pedem Pix, e aí muita gente acaba caindo nesses tipos de golpes. Hoje é o desafio para o consumidor, especialmente aqueles que estão menos familiarizados com as ferramentas online, evitar cair nesses golpes. Olha, Lidiane, é muito legal você levantar essa questão, porque hoje um grande número de pessoas vem caindo e vem sofrendo esses golpes, né? E os idosos, infelizmente, são as pessoas que acabam sendo mais vítima desse tipo de golpe. Fazer o uso dessa tecnologia, para eles, realmente é um pouco difícil. O que a gente precisa ficar atento e a gente precisa levar em conta também? Nós e os bancos, a gente tem uma relação de consumo. Então, essa relação, ela é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, os bancos, eles precisam responder e se responsabilizar pela ocorrência dessas transações bancárias, porque muitas vezes você vai receber, hoje essas fraudes, elas estão ocorrendo de uma forma muito mais refinada, uma forma muito mais requintada, e fica para nós muito difícil de reconhecer se você está falando com o banco ou se você está falando com o golpista. Então, a gente, Lidiane, nós somos a parte vulnerável dessa relação jurídica. Então, a gente não tem condições de identificar se eu estou falando com o banco ou se eu estou falando com o golpista. Se eu recebi uma ligação realmente da central telefônica do banco ou se é um 0800 que foi clonado.
que simula, que beira a perfeição da central do banco. Então, a gente não tem condições, nós, enquanto consumidores vulneráveis. Então, é o banco que tem que desenvolver tecnologias para permitir que esses golpes não aconteçam. Por quê, Lidiane? Quando a gente deposita o nosso dinheiro no banco, a gente tem um contrato com o banco, ele é o guardião do nosso patrimônio e também dos nossos dados. Então, ele tem que assegurar a segurança seria até redundante. Ele tem que assegurar a proteção dos nossos dados e do nosso patrimônio. É responsabilidade do banco arcar com isso, me proteger e proteger o meu patrimônio. Então, assim, Diane, o que eu posso dizer para você? Você recebeu um SMS, você recebeu um e-mail que você não consegue identificar, é do banco ou não é? Não fa Eu daria um conselho, não faça essa transação. Verifique com o seu banco a legitimidade disso. Isso que A eu diria no gente, primeiro momento. a gente recebe muitas vezes ligações, né, de números e pessoas que se dizem representantes de bancos, instituições financeiras, e pedem para você falar os últimos números do CPF, por exemplo, para confirmar aquela ligação, para confirmar a legitimidade da tua identidade. Isso também não é recomendado, esse tipo de coisa. Não, não é recomendado. É, Você tem que tomar uma certa cautela. Você recebeu um e-mail, um SMS, olha, clique aqui para você atualizar o teu aplicativo, digite aqui a sua senha. Se você está em dúvida com relação a essa transação que está sendo solicitada para você, se é realmente do teu banco que está te enviando isso, a sugestão que eu diria para você, não faça. Volte a ter aquele antigo hábito, vá até a sua agência, vai lá conversar com o seu gerente, né? Explique para ele essa situação. Olha, eu recebi um e-mail, recebi um SMS. Vai lá verificar a ocorrência disso. E o que eu posso dizer para você que também tem acontecido muito, que a gente ouve dos nossos clientes, é o quê? Uma central telefônica do banco te liga, solicitando assim: olha, caiu um dinheiro na sua conta que não é seu por engano. Você pode fazer um Pix para devolver? E aí você não se atenta de verificar se o dinheiro realmente saiu da sua conta. Você pega e faz esse Pix, faz essa transferência. E aí, o banco, aonde que entra o banco, Lidiane? O banco, ao verificar o teu perfil de movimentação bancária, ele deveria bloquear essa transação. Olha, não é uma transação corriqueira, não é uma coisa comum, uma coisa usual. Vou bloquear essa transação. E o banco não bloqueia. É aí que as fraudes acontecem. As Mas é pessoas têm importante o hábito, dizer. doutora, de procurar o banco? As pessoas têm o hábito de acionar o banco quando são vítimas desse tipo de fraude? As pessoas acionam o banco, Lidiane, depois que a fraude já aconteceu. Mas o banco, como eu já comentei com você, o banco ele tem essa responsabilidade objetiva de responder pelos prejuízos que vão ser causados, que podem ser causados por transações bancárias. Existe até, Lidiane, uma resolução do Banco Central que autoriza os bancos, se eles estão percebendo, porque o banco ele tem uma inteligência artificial que ela consegue detectar qual é o perfil do seu cliente. Então, a inteligência artificial do banco tem que ser usada nesse sentido. O banco verificou a ocorrência de uma transação que não é comum, que não é corriqueira para você, o banco bloqueia. O Banco Central soltou uma instrução normativa nesse sentido, mas é muito difícil isso acontecer. Os bancos não bloqueiam e aí acabam acontecendo essas transações, essas transferências em dinheiro, e aí a gente vê um grande número de pessoas lesadas. Você comentou agora há pouco sobre a questão dos idosos, né, nesse ambiente mais vulnerável da internet. A gente tem um dado aqui, uma pesquisa realizada agora em 2022, no ano passado, pelo Serasa Experian, mostrou que pessoas entre 36 e 50 anos, quer dizer, não são pessoas ainda que estão na terceira idade, são pessoas mais jovens, porém, muitas vezes, talvez não tão familiarizadas com as ferramentas bancárias digitais, do que adolescentes, por exemplo, né? São os maiores alvos de golpistas na internet, chegando a sofrer 36% das fraudes registradas. O que explica este perfil ser o perfil não só mais visado, quer dizer, a pessoa que está em idade
é uma trabalhadora que tem conta, que faz operações bancárias, mas talvez não tão familiarizada com as ferramentas. O que explica esse perfil ser o grande alvo dos golpes, doutora? Lidiane, esse é o número de pessoas que realizam mais transações bancárias no mercado digital, que fazem uso de aplicativos. E aí entra aquela questão: nós, enquanto consumidores, a gente não consegue identificar. Essa mensagem, esse SMS que eu recebi é realmente do banco? Esse aplicativo aqui que me pediu para atualizar a senha, para digitar uma nova senha, é realmente do banco? Então, esse é o público que movimenta o mercado digital, que paga contas online, via aplicativo. Então, é o quê? A gente não consegue identificar. Eu estou falando realmente com o banco? A gente não tem condições disso. Então, é aí que entra o banco, ele tem que ter mecanismos também de proteção aos nossos dados, para que a gente não fique tão vulnerável como a gente fica. Bom, vamos lá. Sofri um golpe, estou recorrendo ao banco, né, pedindo ressarcimento, pedindo alguma conduta aí para tentar reverter esse golpe, essa fraude. Que tipo de prova eu devo apresentar? Apenas a minha negativação basta? E em que casos a responsabilidade pode ser atribuída ao próprio consumidor? Olha, Diana, você sofreu uma fraude bancária. O que que precisa de prova? Você precisa provar o dano, o prejuízo que você sofreu. Você precisa demonstrar que você tinha uma quantia que estava depositada na sua conta e por conta desse golpe bancário que você sofreu, né? As diversas modalidades que podem acontecer, você vai demonstrar que esse seu dinheiro estava depositado em conta e por conta dessa transação bancária que você acabou praticando, induzida em erro, porque você acreditou que você estava falando com o banco, você precisa demonstrar isso. Porque o banco ele tem a responsabilidade objetiva com relação aos seus dados. Ele tem que responder independente de dolo ou culpa do banco por conta desse fortuito interno que acabou acontecendo. Existe alguma situação em que o banco pode negar, né, o ressarcimento ao cliente, doutora? Olha, Diane, na maioria das vezes, quando o consumidor sofreu um golpe bancário, ele vai até o banco, na maioria das vezes, o banco ele não ressarce imediatamente. Ele vai atribuir o quê? E eu digo isso pela experiência que a gente tem com os nossos clientes. O banco vai dizer, olha, mas você realizou transações digitando a sua senha, você usou o token, mas isso não inibe a ocorrência das fraudes. Ele tenta delegar essa culpa para o consumidor, mas o sistema de segurança do banco é que falhou, é que foi ineficaz. Uhum. Nesse caso, o que o consumidor deve fazer, então, quando não conseguir recuperar o dinheiro perdido por meio de fraude, golpe, diretamente com o banco? É interessante recorrer a um processo judicial, por exemplo? Sim, hoje é um grande número de pessoas que sofrem golpes bancários diariamente. O que eu aconselho a você que sofreu um golpe, não se desespere. No primeiro momento, entre em contato com o seu banco, comunique a ocorrência dessa fraude, solicite o reembolso dessa quantia que foi retirada indevidamente da sua conta, faça um boletim de ocorrência e caso não haja o reembolso, a indenização por parte do banco pelo prejuízo material que você sofreu, procure um advogado para que ele possa te assistir e entrar com a ação judicial mais cabível para o teu caso, para o seu problema. Reunir todas aquelas provas, né? Como você disse, comprovantes, notificações de que dinheiro saiu da conta, mas também notificações por SMS, conversas por WhatsApp, e-mails, tudo isso Isso. acaba sendo relevante em termos de prova num eventual processo na justiça, né, doutora? Sim, com certeza. Reunir toda essa documentação, os e-mails que você recebeu, SMS, conversas via WhatsApp, reúna tudo, porque isso vai ser interessante para a propositura de uma ação judicial para a reparação dos danos que você sofreu. Ok, nossa prestação de serviços aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, recebendo como convidada hoje a doutora Chalma Esquiavo Cruz. Ela é professora, especialista em Direito Civil, mestre em Teoria do Estado e do Direito e advogada da VRL Advogados,
conversando com a gente sobre essa insegurança nas operações bancárias digitais e algumas dicas para que você não seja alvo, vítima de golpes, ou, no caso de já ter sido, como você pode procurar o ressarcimento, seja via banco, seja via justiça. Doutora, muito obrigada pela tua participação. Obrigada, Lidiane, pelo convite. Eu fico à disposição de vocês. Agradeço você também pela tua companhia e lembro que este conteúdo fica disponível no canal da TV Câmara Bauru no YouTube. Acesse lá. Até a próxima.